na Rádio Bandeirantes. Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão. Você deu um spoiler, meu caro Luiz Fabiani. Então agora dê a informação. Bora que temos informação de tudo, tanto dentro quanto fora de campo do Corinthians. Aí eu peço perdão ao pessoal que tá vendo com imagem, que eu tenho a minha colinha aqui para não esquecer de todos os temas. Primeiramente, dentro de campo. Eu conversei com algumas pessoas do Corinthians hoje para entender como está Rodrigo Garro. Ele que foi relacionado para o jogo de ida entre Corinthians e Palmeiras, mas não saiu do banco porque não reunia condições físicas para jogar. Rodrigo Garro, os relatos dão conta de que está treinando muito bem e que reúne já todas já está disponível pro Corinthians pro duelo contra o Palmeiras. E aí o Ramon Dias e o Emiliano Dias ainda estudam como eles vão montar a escalação para esse jogo. No treino de hoje foi a primeira atividade tática em todo esse período, desde o último jogo foi a primeira atividade tática do Corinthians e foram várias escalações esboçadas pela dupla que ainda não conta com os atletas cedidos às respectivas seleções na data FIFA. Félix Torres, José Martínez, André Carrillo e Romero. Memphis Depay, que jogou no final de semana, no domingo, ainda não retornou ao Brasil e é esperado para a atividade de amanhã. Então o Corinthians deve ter um treino completo com todo o grupo amanhã, no final da tarde. Lembrando, José Martínez e André Carrillo se enfrentam logo mais Venezuela e Peru pelas eliminatórias sul-americanas. O Romero, como o Soler já trouxe aqui, em Paraguai e Colômbia, ele retorna junto do Richard Rios numa ação, numa engenharia em conjunto de Palmeiras e Corinthians que fretaram um avião, certo? Dentro de campo é isso. Aí amanhã sim o Ramon Dias e o Emiliano devem bater o martelo sobre qual escalação vai a campo na Neoquímica Arena. A respeito de ingressos, pessoal, uma nova informação sobre a questão dos ingressos e do cambismo veio à tona durante o dia desta terça-feira e até para dar o devido crédito, uma informação publicada pela Gazeta Esportiva. Vamos lá, o Corinthians foi notificado pela Polícia Civil a respeito desse inquérito que investiga o envolvimento do clube, o possível envolvimento, a suspeita do clube com os cambistas. E aí rolou o depoimento, né, em nome do Corinthians. O Corinthians se pronunciou através de um documento enviado à polícia, um documento de 6 páginas e que conta com algumas informações. Inicialmente, a respeito dos ingressos destinados às organizadas. O relatório dá conta de que são cerca de 8 mil ingressos, na realidade são 7.298 através do plano Minha Torcida do Fiel Torcedor, mas o clube também reconhece a criação de um login Torcida 2, que destina novos ingressos, cerca de 1.200 às organizadas. Então seria um novo caminho desses ingressos serem destinados às organizadas. E aí para mim o que eu achei mais impressionante, 1.500 ingressos dos jogos do Corinthians são destinados ao departamento de futebol. Isso vale para o Fabinho Soldado, vale para jogadores, treinador, roupeiro, auxiliar de cozinha, tudo. Ao todo são 96 funcionários que compõem o departamento de futebol do Corinthians, portanto uma média de mais ou menos 16 ingressos por pessoa do departamento para todos os jogos. Há também um levantamento acerca das cadeiras que estão sobrando. Cerca de 3 mil destinadas aos integrantes do Plano Minha Cadeira, a famosa cativa, que o clube não contou às autoridades que cerca de 180 ingressos por jogo deste mesmo setor saem como cortesias ou comercializados fora do programa do Fiel Torcedor. Por fim, a questão dos conselheiros. Os 300 conselheiros do Corinthians todos têm direito a um ingresso e a prioridade na compra de mais 4 ingressos com desconto. O que há também é uma priorização aos assessores do Corinthians. São cerca de 300 que têm esse mesmo privilégio, ou seja, 3 mil ingressos aí para conselheiros, assessores e demais beneficiados que tenham relações com eles. Hein?
Você viu o tanto de ingresso que eu já numerei aqui, né? Por isso que não dá pra comprar ingresso, pô. Exatamente, porque Tanto cara mamando no Corinthians que, pô, vai faltar pro torcedor mesmo. faz a conta aí, são... Por isso que querem ampliar a Neoquímica, né? Pro torcedor poder comprar torcedor ingresso. conseguir que, pô, comprar. tá no relatório que você deu aí, pô... 3 mil ingressos Manda pro currículo. departamento É mais de fácil você futebol. mandar currículo pro Corinthians e pegar um ingresso de graça do que você comprar o ingresso. Perfeito. Então é mais fácil ser funcionário do que ser torcedor. 3 mil ingressos pro departamento de futebol, 200 das cativas que são vendidas como cortesias, mais 1.500 para esse departamento de futebol. Então 3 mil pros assessores e conselheiros, 1.500 pro futebol, mais 200 das cadeiras sobrando. Sem contar os das organizadas, que são cerca... Então, se você que não é integrante de uma organizada, cerca de 9.200 ingressos. Então, a gente já tá falando de praticamente metade do estádio aí, que não vai ao torcedor que paga o seu plano de sócios e que pontua frequentemente. Por fim, impeachment, pessoal. Um assunto que saiu do noticiário, até porque o Corinthians não remarcou a reunião que tinha ocorrido no dia 20 de janeiro, no Parque São Jorge. A reunião ela foi suspensa àquela altura pelo avançar da hora. O Romeu Tuma entendeu que já estava ficando muito tarde para que se votasse o impeachment, e como há muitos conselheiros já de idade no Corinthians, conselheiros vitalícios, ele optou por remarcar. Pois bem, não temos a nova data ainda, mas o que temos é uma movimentação que parte de Augusto Melo. Eu tive acesso até ao despacho. Ele tentou derrubar a votação de impeachment do Corinthians de maneira judicial. E o que ele alega? Ele sustentou que o pronunciamento colegiado foi proferido sem possibilitar a sustentação oral e que não foi concedido prazo para ofertar contra-minuta ao agravo interno. Isso não foi dada a ele a possibilidade de se defender na votação. Ele alegou que seria esse o motivo para suspender a votação. Não foi acatado pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então segue de pé a votação. Estamos no aguardo agora da nova data. Romeu Tuma Júnior já tem tudo na mão para marcar essa nova votação. Lembrando, na primeira parte votaram a admissibilidade, que é a votação para ver se vai ter votação. E votaram que de fato deveria ter votação. Então agora a próxima é de fato para definir se o Augusto Melo será afastado ou não da presidência do Corinthians. E aí, se votar para ele ser afastado, depois vai para os sócios e os sócios definem. Exatamente. Se o conselho der o parecer positivo, precisaria de uma maioria simples dentre os presentes e não há quórum mínimo. Então precisaria de uma aprovação, né, no conselho. Se forem duas pessoas, as duas votarem. Não pelo tem quórum impeachment. mínimo. Na última foram cerca de 250 dos 300 conselheiros no total. Uma vez aprovado no conselho, o Augusto é afastado de efeito imediato e fica assim até que se marque a Assembleia Geral dos Sócios, que aí todo mundo que é sócio do Corinthians com pelo menos 5 anos de título pode votar, e aí uma vez aprovado o Augusto sairia em definitivo. Reprovado, ele voltaria ao poder. O vice, quem assume nessa hipótese, é o Osmar Stabile, integrante do grupo União dos Vitalícios, uma figura carimbada nas alamedas do Parque São Jorge.